Meus irmãos, vos saudamos com a santa gloriosa paz do Senhor. Nesse exato momento queremos trazer uma explanação da palavra de Deus ao teu coração, visto que essa sexta-feira, sábado e domingo que vem é comemorado no calendário cristão a sexta-feira da Paixão, o sábado de Aleluia e a Páscoa. Mas queremos trazer uma explanação sobre esses três tópicos, sobre esses três assuntos, para que você entenda, à luz da palavra, o que representa a sexta-feira da Paixão, o que representa o sábado de Aleluia e o que representa a Páscoa para o cristão, pois a palavra cristão traduzido é seguidor de Cristo. A gente sabemos que o cristianismo ele é composto de duas religiões bastante influentes e conhecidas em todo o mundo. O cristianismo é composto pelo catolicismo, fundado em 312 d.C., conforme nos diz a história, mas o cristianismo também é conhecido não só pela religião católica, como também para a religião evangélica, conhecido como protestantismo. Agora não me recordo em que ano foi fundado o protestantismo. Sabemos que quem fundou o protestantismo, através do protestantismo, foi fundado através de Martinho Lutero. Mas não é sobre o lado da religião que queremos falar para você nesse exato momento, não. Queremos falar sobre esses três tópicos, porque muitas das vezes as pessoas falam muito da sexta-feira da Paixão, fala muito do sábado de Aleluia e fala muito sobre a Páscoa, mas não sabe qual o sentido ou a originalidade destas datas comemorativas em nosso calendário cristão. Primeiramente, vamos falar sobre a sexta-feira da Paixão, mas para isso, a gente quer que você, meu amado irmão, meu amado amigo, abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 é a passagem bíblica que você vai refletir e é justamente esta passagem que eu vou usar como texto áureo, como texto base, para lhe explicar sobre a paixão de Cristo. A paixão de Cristo nada mais, nada menos é que o sofrimento vicário que Cristo Jesus passou há mais de 2000 anos atrás, quando esteve aqui na terra. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele veio por obra do Espírito Santo, através da Virgem Maria, como todos já conhecem, biblicamente falando, com a missão, com o propósito. Visto que em João capítulo 3, versículo 16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estou falando da paixão de Cristo. O que ele veio passar, o que ele veio sofrer. Isaías capítulo 53 justamente vai falar sobre as situações críticas e adversas que o nosso amado Jesus passou na terra. Ele foi, simbolicamente falando, levado ao matadouro como ovelha muda, não abriu a sua boca. Jesus sofreu, padeceu em meu e em seu lugar. Foi esbofeteado, cuspiram no rosto do nosso mestre amado. E também rasgaram as suas vestes, repartindo sobre si. E também, ao invés de água, lhe deram vinagre para beber em uma esponja.
Vinagre, a medicina diz que por um momento estanca as dores que é causadas em nosso corpo físico devido a uma pancada que possamos levar. Isso aí, meu irmão, é a paixão de Cristo, na Bíblia falando. O sofrimento que Jesus passou por mim e por você. Ao ponto dele dizer ali na cruz do Calvário, olha, Eli, Eli, a linguagem hebraica, lama sabachthani, Deus meu, por que você me desamparaste? Ele pensou que no sofrimento que ele estava vivendo, o próprio Deus, seu Pai, o havia abandonado. Mas quero dizer que era uma missão, era um propósito de Deus que o seu Filho amado Jesus passasse por tudo aquilo. Isso é a paixão de Cristo. A paixão de Cristo, biblicamente, é isso aí. E o que é o sábado de aleluia, biblicamente? É quando as mulheres daquela época, Marta, Maria e outras que a Bíblia não relata, tinham o costume de sempre ir ao túmulo onde Cristo estava sepultado para fazer aqueles ritos que era costume da época daquele povo, perfumar, embalsamar, para que o corpo do mestre não viesse a entrar em estado de putrefação ou até mesmo de decomposição. Então chamamos isso, biblicamente, de sábado de aleluia, onde a mesma estava preocupada em zelar pelo corpo físico do nosso mestre amado e salvador Jesus Cristo. Porque nós sabemos que Jesus Cristo morreu na sexta, no sábado já era o segundo dia do seu sepultamento, ou seja, ele já estava sepultado. E no terceiro dia, que fala da Páscoa, está falando da sua ressurreição. Você pode ver esses acontecimentos bíblicos lendo os últimos capítulos do Evangelho de Mateus, lendo os últimos capítulos do Evangelho de São Marcos, lendo também os últimos capítulos do Evangelho de Lucas, que são evangelhos sinóticos, traduzido fala a mesma linguagem, para você entender o que é sábado de aleluia e entender o que é a Páscoa. A Páscoa, meu irmão, fala sobre a ressurreição de Cristo, que morreu, mas ao terceiro dia ele disse que havia de ressuscitar. E ele ressuscitou, ele voltou à vida, como assim disse, o fez, aconteceu para a glória e louvor do Senhor Jesus Cristo. Então que você possa, meu amado irmão, refletir sobre a paixão de Cristo, refletir sobre o sábado de aleluia, refletir sobre a Páscoa, biblicamente falando. A gente temos que ir pela Bíblia. O que é que a Bíblia fala? O que é que a Bíblia diz? Hoje está totalmente diferente de antigamente. Por quê? Porque hoje não se respeita, muitas das vezes, esses dias sagrados, esses dias ditos santos. As pessoas não levam mais o respeito, não levam mais em consideração a esses dias considerados dias sagrados, dias santos, e não entende o que é que representa tudo aquilo ali que está sendo feito. Ao invés disso, começam a beber, começam a fazer farra, começam a fazer festa, começam a ter bebedeiras, festas, mais e mais festas, e não entende o real significado daquilo ali que vai ser comemorado e lembrado na próxima sexta, no próximo sábado e no próximo domingo. Então incentiva aos irmãos a ler a Bíblia. Incentiva aos irmãos a ler a Bíblia, a meditar, a refletir, a entender biblicamente o que é que isso representa para a gente. Não estou falando do que a minha religião pensa, não estou falando do que a religião de fulano de A pensa, do que a religião de fulano de B pensa, não. Estou falando da Bíblia. Da Bíblia.
A mesma Bíblia que o evangélico usa é a mesma Bíblia que o católico usa. A mesma Bíblia que o católico usa é a mesma Bíblia que o evangélico usa. Então a gente vai meditar nessas passagens, entender biblicamente falando o que é que representa esses dias para a gente, para que a gente não passe despercebido, para que a gente não passe por cima da palavra, para que a gente não passe por cima daquilo que as santas escrituras da palavra do nosso Deus nos ensina. Que possamos refletir, meus irmãos, o que Jesus passou por nós. Será que eu teria coragem de dar minha vida pelo meu irmão como Jesus deu? Será que eu teria coragem de se entregar à cruz do Calvário como Cristo se entregou por mim e por você? Será que eu teria coragem de dar a minha vida como Jesus deu por mim e por você? Será que eu teria coragem de apanhar da mesma maneira, de ser esbofeteado da mesma maneira que o Senhor Jesus passou, meu irmão? Será que eu teria coragem? Será que eu teria disposição para passar por todo esse processo doloroso que ele passou? É isso aí, a Sexta-feira da Paixão. É isso aí, biblicamente, o sábado de Aleluia. E é isso aí, a Páscoa cristã. Páscoa, que nos lembra morte, sofrimento, mas também nos lembra a ressurreição de Cristo Jesus. Ressuscitou para nos dar vitória. Ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. Quando o inimigo da nossa alma pensava que ele iria tombar, ele deu um brado de vitória, ressuscitou para a glória de Deus. Viva está para todo sempre e garantiu a nossa vitória, garantiu a nossa vitória e a nossa salvação por meio do seu sacrifício. Ele, meu irmão, colocaram sobre Cristo Jesus uma coroa de aproximadamente 72 espinhos. Sobre ele colocaram uma coroa de aproximadamente 72 espinhos. E sobre ele foi um peso de uma cruz que aproximadamente pesava 139, de 136 a 139 quilos. Mas o fator não era isso aí não, meu irmão. O fator principal, além disso, era os meus e os seus pecados que estava sobre ele. Porque se não fosse Jesus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, a gente não estava aqui hoje não. Era nós que deveria pagar pelos nossos pecados. Era nós que deveria pagar pelas nossas culpas. Era nós que deveria pagar pelos seus erros. Era nós que deveríamos pagar pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Mas o castigo que estava sobre nós foi passado para ele, e pelas suas pisaduras somos sarados, e ele, simbolicamente, o que Isaías falou, foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, porém não abriu a sua boca, não reclamou, foi até o final, sofreu morte de cruz, não reclamou, não regrediu, não voltou atrás, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus. Guarde esta palavra em vossos corações e compartilhe com seus contatos do WhatsApp, com seus contatos do Facebook, com seus contatos do Instagram e do Messenger, para que eles possam refletir naquilo que a palavra de Deus vos ensina, tá bom? Se inscreve aí em nosso canal do YouTube, programa Palavra de Paz, o canal oficial da Rádio Web Itabi FM. Conto com a sua inscrição. Até lá e ore por nós. Com mais uma palavra, traremos em breves dias para o teu coração.